Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à medida provisória número 1303 de 2025. Essa medida provisória, como todos já devem ter visto aí na mídia, ela não foi convertida em lei dentro do prazo previsto de 120 dias. Então, na semana passada, pela não aprovação da medida provisória, ela acabou perdendo a eficácia. Desse modo, aquelas alterações que o governo tinha proposto por meio dessa medida provisória, elas deixarão de existir. Como nós vamos ver agora, a maioria das alterações estavam previstas para entrar em vigor a partir de janeiro de 2026. Então, essas alterações não entrarão mais. A primeira delas, lá que estava, era a tributação dos rendimentos de aplicação financeira, né? Que hoje nós temos uma tabela que vai de 15% até 22,5%, dependendo do prazo da aplicação, né? Uma aplicação até 180 dias é 22,5%, 180 a 360 é 20, 360 a 720 é 17,5 e acima de 720 é 15. Isso agora, pelo que está com a derrubada da medida provisória, vai continuar em 2026. Então aquela alíquota única de 17,5 deixa de existir. Da mesma forma como o governo tinha, na medida provisória, estava prevendo instituir a tributação de títulos de valores imobiliários na alíquota de 5%, né? Inclusive para todos fundos, aplicações em letras hipotecárias, certificado de depósito agropecuário, a cédula de produtor rural, letras imobiliárias garantidas, LIG, letra de crédito de desenvolvimento, LCD, títulos e valores relacionados a projetos de investimento. Então, todas essas tributações de aplicação financeira que hoje não tem tributação, o governo pretendia botar 5% de tributação. Agora, com a derrubada da medida provisória, também vai deixar de existir essa tributação. Os rendimentos de aplicações no exterior e das aplicações incontroladas, aquelas que são consideradas entidades financeiras e que têm aquela tributação ao final do ano de 15%, a medida provisória estava prevendo aumentar a tributação para 17,5%. Também não vai ser aplicada essa tributação. E penúltimo, nós tínhamos aquela previsão de aumentar a taxação da alíquota do imposto de renda sobre os juros sobre o capital próprio, passando de 15%, que é hoje, para 20%. Também cai por terra esse aumento da tributação dos juros sobre o capital próprio. E por último aqui, a alteração que já está em vigor, né, desde junho de 2025, e que aí o Congresso cabe ao Congresso agora regular como vai ficar aqueles fatos geradores que já tiveram a aplicação da medida provisória desde 11 de junho, que trata da compensação não homologada relativo à compensação de créditos no âmbito de contencioso tributário. Então, a Receita Federal, ela tinha ali, pela medida provisória, ela estava prevendo que os créditos decorrentes de processos judiciais em débito tributário só seriam, principalmente as contribuições de PIS da COFINS, né, só seriam compensados, né, aqueles decorrentes de pagamento indevido a maior com documento de arrecadação, ou seja, só mediante DARF ou PERDECOMP. Então, aqueles créditos decorrentes de compensação com crédito de PIS e COFINS da não cumulatividade, eles não seriam aceitos. Pois bem, agora com a derrubada da medida provisória, volta a valer a regra anterior. Então, todos os créditos apurados de contribuição de PIS da COFINS, sejam eles de pagamento com DARF ou relativo a créditos escriturais, eles podem ser gerados para compensação com outros débitos dentro do sistema normal. Resta ao Congresso agora definir como vai ficar aqueles casos em que foram glosados desde 11 de junho até hoje. Até a data, hoje não, até semana passada, a data em que não foi homologada, não foi aprovada a medida provisória 1303.
É lógico que nós vamos ter como essa aprovação, ela tem outros efeitos no meio jurídico e tributário, e o Congresso nos próximos dias deve baixar um ato regulando todos esses detalhes da não aprovação da medida provisória 1303, e que era tão esperada essa aprovação pelo governo, porque ela iria fazer frente àqueles benefícios que o governo concedeu, como aumento de isenção do imposto de renda e outros aí. Então, infelizmente, o governo não teve esse sucesso, infelizmente para o governo, infelizmente para alguns contribuintes, e esperamos também para a sociedade como um todo. Com relação à legislação federal, seriam esses os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e depois o colega André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardon, agora vamos comentar algumas alterações na legislação tributária gaúcha envolvendo o ICMS, publicados na semana passada. Começaremos por uma lei estadual que altera o ICMS, a lei número 16.357, do último dia 10, que ela altera a lei básica do ICMS do Estado. E a primeira alteração é vinculada às transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Esse é um dos pontos que gerou muita discussão no meio empresarial no passado. Anteriormente, a transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, localizados em estados diferentes, era objeto de uma batalha jurídica sobre a incidência ou não do ICMS. Agora a legislação gaúcha atualiza a sua lei básica com a alternativa de tributação ou não, considerando que essa alternativa havia sido vetada pelo presidente. E, posteriormente, houve a derrubada do veto, mantendo a possibilidade de tributação ou não, o que facilitou e muito ao empresário brasileiro que mantém unidades de sua empresa em mais de uma unidade da federação. A segunda alteração é quanto à alíquota específica para veículos novos, que impactará diretamente um segmento específico e é aplicável quanto a uma alíquota de 12% para as saídas de veículos novos. Na Lei 16.357, vemos que essa medida será aplicada a veículos classificados nas posições 8701, 8702, 8703, 8705 e 8711 da NCM. E isto a partir de 1º de janeiro de 2026. Portanto, as empresas que atuam na comercialização desses tipos de veículos, como tratores, automóveis de passageiros, veículos especiais e motocicletas, precisam se preparar para essa nova alíquota. O terceiro ponto diz respeito ao crédito fiscal sobre devoluções de MEIs, microempreendedores individuais. O contribuinte que receber mercadorias devolvidas por MEIs poderá acreditar-se do ICMS, observando as condições e hipóteses definidas no regulamento do ICMS. Outro ponto é a transferência de crédito acumulados e demais créditos fiscais. Foram incluídas novas hipóteses válidas a partir de janeiro de 2026, permitindo a transferência de saldos credores acumulados por estabelecimentos industriais mediante as condições regulamentares. Entre essas inclusões estão, por exemplo, estabelecimentos industriais que adquirirem mercadorias referidas no capítulo 2 da NCM e definidas em regulamento, centro de distribuição estabelecido no Estado, pertencente à usina produtora dessas mercadorias, para industrialização própria, observados os demais termos, limites e condições previstos em regulamento e limitado cumulativamente, 1. Ao montante correspondente à diferença positiva, considerando-se todos os estabelecimentos da empresa, entre o saldo credor acumulado no período de apuração,
a que se refere a transferência, e o acumulado no período de apuração imediatamente anterior. 2. Ao valor do crédito fiscal relativo às aquisições de mercadorias estabelecidas e escrituradas no período de apuração a que se refere a transferência. Também em outras hipóteses, como por estabelecimento industrial, fabricante de celulose, por estabelecimento industrial, quando o saldo credor for decorrente de operação subsequente estar diferida, a lei altera também o diferimento e a substituição tributária quanto às alterações na relação de mercadorias amparadas por este dispositivo quanto ao diferimento, cuja responsabilidade para pagamento do ICMS diferido é transferida para o destinatário da mercadoria. Assim, recomenda-se que os contribuintes analisem a referida Lei 16.357, considerando as diversas alterações que implementou na Lei Básica do ICMS. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda no contexto das importantes atualizações fiscais, vamos abordar o Decreto 58.390, publicado no dia 6 de outubro, que traz modificações no regulamento do ICMS relacionadas ao regime de admissão temporária. Para quem não está familiarizado, o regime de admissão temporária permite a importação de bens que permanecerão no país, no Brasil, por tempo determinado, com a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos, isto, tributos federais, e em muitos casos também o ICMS. Ele é usado, por exemplo, para bens a serem usados em feiras, exposições, prestação de serviços, concertos ou para beneficiamento de outros produtos com a obrigatoriedade de exportação ou nacionalização no final do prazo. O Decreto 58.390 traz duas alterações importantes nesse regime para o ICMS. Essa alteração revisa as condições ou o escopo da isenção do ICMS concedida para a importação de bens sob o regime de admissão temporária. 2. Também modifica a redução da base de cálculo do ICMS na importação de bem sob o regime especial de admissão temporária para utilização econômica. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. No final da semana passada, foi publicada no portal do E-Social uma nova versão do sistema em produção, trazendo uma importante inovação na validação dos descontos de empréstimos consignados relativos ao programa Crédito do Trabalhador. Essa mudança visa aprimorar a qualidade das informações declaradas e trazer mais transparência sobre a aplicação desses descontos na folha de pagamento dos trabalhadores. A partir de agora, ao receber os eventos de remuneração, o E-Social fará uma verificação se o vínculo do trabalhador possui um contrato de empréstimo consignado ativo com parcela prevista para a competência da remuneração enviada. O E-Social compara as informações enviadas pela empresa nos campos de desconto, especificamente a instituição financeira e o número do contrato, com os dados do empréstimo consignado previamente registrado. A validação é focada exclusivamente na existência do contrato e na identificação correta da instituição financeira e do número do contrato. Não é feita a conferência do valor do desconto, seja ele maior ou menor, em relação ao valor da parcela prevista para aquela competência. Se for identificada divergência nos campos instituição financeira
ou o número do contrato, ou ausência de informação da rubrica de desconto do empréstimo no evento de remuneração, o empregador receberá uma mensagem de advertência no retorno do arquivo. Apesar da inconsistência, o evento de remuneração será recebido e processado pelo e-social para que a declaração da remuneração atenda aos seus demais objetivos. A mensagem de advertência detalhará a inconsistência encontrada e conterá a relação dos contratos de empréstimos ativos para aquele trabalhador naquela competência, auxiliando o empregador na correção dos dados. Com esse alerta de atenção para os encarregados do Departamento Pessoal das Empresas, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.